Olá, você que me acompanha aqui no canal Peoncast, estamos no processo de isolamento, estamos aprendendo a vender, comprar, ensinar e aprender aqui pelas redes. E aí nós estamos conectando com pessoas incríveis, nós estamos falando sobre educação, criatividade, empreendedorismo, inclusão, doma animal e tudo. E você que talvez esteja assistindo no YouTube, né? Pode ser que daqui uma semana, daqui um mês, um ano, 100 anos, a gente não sabe. Mas espero que agregue para você valor na proposta de vida pessoal e profissional. O Felipe está chegando, já vou me conectar aqui com o Felipe e vamos, que espero que possa trazer uma provocação positiva para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Muito bom. Se tudo correr bem, a internet vai nos ajudar. E esse é o nosso desafio. Nilson, obrigado pela presença. Todas as lives, o Nilson marcando aqui presença. Obrigado. E você que me acompanha, pode ser aqui pelo YouTube ou pelo Instagram. Seja bem-vindo. Bora lá? Eu acho que está chegando. Só falta isso. Felipe. Fala, Renê. Tá me ouvindo? Olá, olá, pessoal. Tudo bem, Felipe? Você me ouve bem? Renê, não tá tô, travando? você tá escutando? Não tô... Agora, Alô, você não tá... Agora eu tô ouvindo. Ok. Alguém podia falar aqui pra gente se a minha voz, a minha imagem está chegando legal, a do Felipe também? A gente pode fazer um teste, porque tem uma internet que está travando um pouco. Não sei se é a minha ou é a sua, Felipe. Vamos ver. Eu tô te escutando bem agora. Você está um pouquinho baixo. Voz Meu som tá ok, baixo? Meu som tá baixo? mas está travando. A Beta está falando que está travando um pouquinho. Ah, ok. E agora? E agora tudo bem? Faz parte, viu, Felipe? Aqui uma das coisas que a gente está desenvolvendo é a paciência com a internet. Sim, sim, sim. Ah, vamos Felipe, seja tentar. bem-vindo ao Vamos tentar aqui. canal. Obrigado, Oi? Renê. Vou começar, vamos tentar ver aqui. Acho que vai dar um delay. Eu vi que você tava. Eu vi uma outra live sua, eu vi que teve um pouco dessa interferência também, mas com a Anne correu tudo certo. Vamos ver aqui como que funciona, como que vai ocorrer hoje. Vamos Mas ter faz fé, parte. vamos ter... Então tá bom, olha, eu já fiz a sua apresentação, já contei um pouco da sua trajetória, então seja bem-vindo, conte um pouquinho de tudo isso, né, como que a Olimpíada de Matemática chegou na sua vida, o que trouxe de impacto e o que você levanta uma bandeira que eu adoro, que é a bandeira, né, do projeto social para escolas públicas. Fique à vontade, conta pra gente, por favor. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí pelo convite, né, que você fez aí essa semana. E eu acho que a gente tem uma conexão muito grande justamente pelos projetos sociais, né, em escolas públicas. Eu sei que você estudou a vida inteira em escola pública e também o mesmo ocorreu comigo, né? Eu sempre estudei em escola pública, né? Eu vim de uma família simples, né? Eu tenho 3 irmãos, então assim sempre foi muito difícil para os meus pais. Não sei nem como que eles vamos dizer assim, fizeram para sustentar, porque é muito difícil, né, ter muitos filhos. E assim, eu sempre estudei em escola pública e foi de fato a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP, que mudou, foi um divisor de águas na minha vida, né? E o meu objetivo, quando eu tive essa ideia de criar uma Olimpíada de Matemática na cidade de Itabirito, que é muito próximo de onde eu vivo hoje, que é Belo Horizonte, né? E fica entre Belo Horizonte e Ouro Preto. E eu vivi minha infância lá, meus pais moram ainda lá. Então, essa ideia foi justamente de despertar o potencial desses jovens, né, na cidade, assim como eu tive o meu potencial despertado quando, em 2005, eu fiz pela primeira vez essa Olimpíada de Matemática. Então, para mim tá travando aqui um pouco. O pessoal tá ok, gente? Manda som aqui, só para eu saber. Vamos ver aqui o pessoal mandando no comentário. Sua primeira medalha foi em 2006, Bom, isso tem 14 anos.
Já existia campeonatos, já existia Olimpíadas de matemática antes desse processo? Como que, ou já existia ou foi meio que estava naquela época surgindo? Então, em 2005, eu lembro até hoje o primeiro dia que eu ouvi falar de uma Olimpíada de Matemática, né? A Olimpíada feita pelo governo federal. Eu lembro que eu fui para a biblioteca da escola, eles falaram, né? Eu peguei o primeiro ano, e aí eu lembro que eu falei para mim mesmo, pô, eu vou ganhar isso. E aí, em 2005, na quinta série, eu fui premiado, né? Ganhei um curso de iniciação científica, não ganhei medalha nesse primeiro ano, mas aí, depois de fazer esse curso, eu falei assim, vou fazer esse negócio valer a pena, né? Aí eu lembro que durante as férias, eu peguei uns livros de matemática, fiquei estudando nas férias e justamente pensei qual que era o meu ponto fraco, né? O meu ponto que eu precisava de desenvolver mais na época. E era justamente na parte de contagem e probabilidade, que eu não tinha aprendido ainda na escola, mas já caía nas provas. E aí eu peguei, comecei a estudar e hoje em dia, justamente a matéria de matemática que eu mais gosto. Enfim, cheguei a fazer até umas matérias de mestrado na faculdade relacionadas à contagem e probabilidade. E, enfim, a Olimpíada de Matemática que virou minha vida, né? Aí eu ganhei, né, nesse ano uma medalha de ouro, né? E assim foi uma mudança muito grande, né? Foi assim, a cidade toda ficou um pouco movimentada, teve outdoor com meu nome, né? Eu fiquei entre os 6 primeiros de Minas, os 30 primeiros do Brasil, né? Então assim, eu tive o meu potencial despertado pela Olimpíada de Matemática, porque antes assim, eu tirava notas boas no colégio, mas eu não conseguia me comparar, eu não tinha um referencial como que eu estava em nível de Minas, né, em nível do Brasil. Eu não sabia que eu poderia estar entre esses primeiros colocados, né? E quando eu criei essa Olimpíada de Matemática na cidade, a minha ideia era justamente essa, adiantar esse despertar do potencial desses estudantes da cidade, né? Para que eles vissem que, pô, não, eu posso ser um dos melhores da cidade, porque não eu posso subir um degrau a mais e ser um dos melhores de Minas ou quem sabe do Brasil, né? Então, o objetivo era justamente esse, né? A gente mostrar para esses estudantes que eles poderiam ser simplesmente melhores do que simplesmente os melhores da sala, né? Eles poderiam ir mais longe, né? E Ter assim, mais a Olimpíada de perspectiva. Matemática mudou completamente. Exato, essa que é a ideia, né? Subir a régua, né? Exato, Você, Renê, exato. depois você, na verdade, depois ficou entre os 35 melhores do Brasil. Ou seja, você subiu a régua lá em cima mesmo, você fez com que o pessoal tenha que acelerar, né? Assim, e aí a Olimpíada virou minha vida, né? Aí no outro ano, né, assim, eu comecei a estudar, no outro ano eu não ganhei medalha, e aí eu fiquei muito mal, eu falei, peraí, vou continuar estudando. Aí outro ano eu ganhei outra medalha de ouro, né? Vim até na época do presidente Lula, colocou a medalha, teve premiação. Isso tudo mexia muito comigo, porque eu vim de uma família simples, eu nunca tinha viajado de avião, então eu comecei a viajar para o Rio, viajei para o Nordeste, viajei, enfim, para vários locais, ganhava uma bolsa por mês, assim, estudava, então, tipo assim, tinha um apoio muito grande, né? E, assim, esse foi um divisor de águas da minha vida, porque depois eu entrei no Colégio Técnico da UFMG, que foi graças à Olimpíada de Matemática, né? Que eu falei assim, pô, eu posso ir mais longe, né? Porque meus pais, eles nunca fizeram faculdade. Minha mãe é militar, meu pai ficou muito tempo desempregado. Então, nunca teve uma cobrança na minha casa na questão de educação, assim, né? Minha mãe incentivava, mas não era uma coisa assim, como eu vejo muitos pais colocando importante ou impondo isso. Eu mesmo fazia porque eu queria, eu me desafiava, vamos dizer Era a assim. sua natureza já. Era da minha natureza. Minha mãe, pelo contrário, ela fala assim, não, filho, não precisa ficar tirando nota tão boa, não, vai brincar um pouquinho. E eu não, eu ficava lá nas férias estudando, mas aquilo era a minha vida, aquilo me fazia muito bem. E assim, então assim, isso tudo direcionou muito a minha vida acadêmica, né? Então depois eu fui fazer faculdade e assim, o ponto importante, né, da criação dessa Olimpíada de Matemática foi quando eu fui fazer o intercâmbio para os Estados Unidos, pelo Ciências Sem Fronteiras, né? E esse programa, muitas vezes até criticar pessoas pelo fato do governo financiar esse programa, né? Então eu fiz esse programa, né, nos Estados Unidos, né? Enfim, tive muita oportunidade, estudei muito, viajei, fiz um estágio numa empresa muito grande, uma empresa farmacêutica muito grande. Joguei vôlei, Naquele né, momento você estava com quantos anos, durante o Felipe? intercâmbio.
foi 2014, né? Eu tenho 26 hoje, então eu estava aí com 20 anos de idade. 20, Tá, fiz para mas quando 21. você ganhou a Olimpíada, você estava com... Eu ganhei na quinta série, né? Em 2005. Então, eu tava foi o primeiro ano, eu tinha 12 anos. Eu tô te perguntando isso porque quando a gente se conheceu, assim, você se demonstrou ser muito maduro, né? E com 12 anos, 13 anos ganhar, e você escutou? Cortou um pouquinho, você Agora, escutou a pergunta? agora voltou. Eu Você não escutou a consegui pergunta? escutar. Se repete, por favor, Não, Renê. tranquilo. Eu Agora, vejo em você um cara muito não. maduro e com um nível de... Está ouvindo? Oi, tá ouvindo? Tô. Ouvindo? Eu vejo você com um cara muito maduro e um cara que aparentemente me parece que se tornou bastante consciente das decisões certas, bem jovem. Então, como foi para você? Você acha que isso foi um divisor de águas, você ter ganho o prêmio, começar a fazer viagens, começar a ter esse reconhecimento? Você acelerou o processo para se tornar mais profissional, mais maduro nessa ideia, do seu foco do que você queria fazer? Com certeza, né? Eu falo que é como se fosse um funil, né? Você tá lá com seus amigos, né, na escola municipal que eu estudava. Depois, quando eu passei a disso, né? Porque eles viam que eles estavam indo longe e eu também queria ir no mesmo barco que eles, né? Então eu não queria ficar para trás. Então, assim, essa influência dos amigos que eu tive foi muito importante para que eu conseguisse, né, trilhar o meu caminho. Então, assim, então, assim, por isso que a amizade, esse relacionamento também é muito importante, né? E assim, voltando para aquela parte, né, do intercâmbio, né? Quando eu voltei para o Brasil em 2015, foi quando eu tive realmente a vontade de criar um programa, né, que pudesse, de certa forma, retribuir tudo que o governo tinha investido em mim. Né? E eu pensei, como que eu posso retribuir de alguma forma o que o governo investiu em mim, a sociedade investiu em mim, porque foi a sociedade que pagou o meu intercâmbio. Né? E eu pensei, a melhor forma de fazer isso é justamente dar oportunidade para as pessoas, a mesma oportunidade que eu tive, né? Criar para esses jovens, para esses estudantes, uma Olimpíada que pudesse despertar o potencial deles. E aí foi quando eu criei a Olimpíada de Matemática, eu fui na Secretaria de Educação, ela me conhecia, falou, e eu comecei a falar da minha ideia. Ela gostou de mim, eu acho, né? Na época, comprou a minha ideia. E aí eu comecei a fazer aulões todos os sábados, né? Eu abdicava dos meus sábados, ia fazer esses aulões, ensinava para os meninos justamente sobre como fazer a prova da Olimpíada de Matemática, dava dicas para eles, né, como que eles poderiam construir esse raciocínio lógico, porque é uma prova diferente, que envolve muito raciocínio. Então, foi dessa forma que eu comecei a, de fato, mostrar para os alunos a importância da Olimpíada de Matemática, né? Então, assim, a gente tinha aulões aos sábados, e também tinha, vamos dizer assim, era uma preparação, né, até mesmo psicológica para eles, porque eles faziam uma prova aberta, então, assim, eles acostumavam com o tipo de prova. Enfim, eu corrigi essa prova, tinha uma cerimônia de premiação, eu coloquei até no meu Instagram, depois o pessoal aí que ainda não viu pode ver, um pouco sobre essas fotos, né, que provam aí a forma como que Qual o período era de duração emocionante. dessas aulas? As aulas e a avaliação. Qual era o período para ter avaliação? Sim, a gente fazia aulões, né? Então, assim, dava de 8 a meio-dia, todos os sábados, né? Durante 3 meses, os alunos eram selecionados para a primeira fase. Aí, os alunos que eram selecionados, a gente fazia esses aulões com eles para disputar a segunda fase da Olimpíada de Matemática Brasileira, né? Ao nível do Brasil. Então, assim, eles eram preparados justamente para essa prova específica, né? Então, assim, a gente teve resultados muito bons, assim, E aí, acho que entra no ponto mais importante, né, que eu cheguei até a comentar com você, que
chega um ponto em que eu comecei a fazer, porque a Olimpíada de Matemática, eu criei esse projeto porque eu senti a necessidade, eu me cobrei, né? Tenho que dar para a sociedade o que ela investiu em mim. Mas depois eu percebi que não, eu não estava fazendo isso para os estudantes. Eu estava fazendo isso para mim, um projeto voluntário, enfim, no final do dia, você faz para você mesmo, porque você se sente tão bem, né? É uma sensação tão boa. Enfim, quando uma pessoa, chega um pai que fala assim, olha, meu filho começou a estudar muito por causa da Olimpíada de Matemática. Eu recebia umas mensagens no WhatsApp de estudantes que falavam assim, nossa, Felipe, muito obrigado, estou aprendendo muito com você. Enfim, o impacto, quando você tem um impacto na vida de uma pessoa, é um diferencial tão grande, isso faz a vida fazer sentido, sabe? Porque você não está fazendo aquilo por dinheiro, por nada, você está fazendo isso pela sensação, por uma boa sensação que isso te causa, sabe? E acho que isso aí é legítimo e, enfim, traz uma transformação pessoal muito grande. Eu acho que tem uma frase que eu vou falar aqui que muita gente já conhece, mas a melhor forma de você aprender é ensinar, né? Eu acho que feliz quem entende essa mecânica, né? E a satisfação do ensinar e compartilhar é mágico, né? E eu fico feliz de te ouvir porque isso tem tudo a ver, né? É o ensinar que gera mais satisfação para você do que às vezes ali para o próprio grupo que você fazia isso. A sua doação tem um significado muito mais nobre para quem faz essa doação, né? Então, adorei essa parte sua, viu, Felipe? Assim, tem um cara que trabalha na minha empresa, ele chama Francisco Nunes. Para mim, ele é meu mentor, ele é um cara excepcional e ele faz 1 milhão de coisas. E ele faz projeto também. E às vezes a gente acha que a pessoa que faz projeto voluntário é justamente a pessoa que não tem muito o que fazer, né? A pessoa que está desocupada e fala assim, deixa eu fazer alguma coisa. E muitas vezes você encontra pessoas que são super ocupadas. Eu sou uma pessoa que tento ocupar o máximo do meu tempo, eu gosto muito de esporte, trabalho bastante. Mas, assim, quando eu me permito e invisto meu tempo fazendo um trabalho voluntário, é porque justamente eu sei o retorno que isso tem. E eu sei que está valendo a pena investir o meu tempo, né? Então, e aí parte muito, vai muito ao encontro do que você falou, no sentido que quando eu estou ensinando, eu estou dando para outra pessoa, eu estou ganhando muito em volta. E é até difícil explicar em palavras isso, porque fala, como que você ganha, né? Você ganha porque você ocorre uma transformação pessoal em você, né? Você se sente bem, aquilo te traz um sentimento tão bom que, enfim, vai te dar mais energia, vai te dar mais motivação, vai te dar mais sentido de vida. E eu acho que, né, daqui a alguns anos eu vou chegar e falar assim, o que eu fiz na minha vida? Eu trabalhei, fiz coisa para mim, e o que você fez pelo outro, sabe? É isso que eu acho que vai contar bastante, né? O impacto que você causou na vida de outras pessoas, como você conseguiu influenciar, sabe? Você tem um propósito de vida e é muito vivo isso em você, que é mais nobre que só acordar cedo e trabalhar, né? É impactar realmente positivamente as pessoas e eu acho que não tem preço quando você recebe um reconhecimento de um pai que fala, meu filho está indo bem na escola ou conseguiu uma boa nota em matemática porque você interferiu positivamente. Eu acho que essa é a parte, vamos falar, incrível. Pode ser.
Oi, pessoal, voltamos? Voltamos, tá tudo bem aí? Voltamos agora. Felipe, você Agora eu me tô te ouvindo ouve? bem, Renê. Eu não te ouço. Sim, Você me ouve? Eu vou fechar sua janela, eu vou tô te fechar sua ouvindo. janela e você volta, tá ok? Eu vou fechar você e Beleza, você já beleza. volta. Pessoal, desculpa ali, mas a internet, vamos falar assim, é uma das coisas que a gente está se adaptando. Peço desculpas e peço também, né, agradeço a sua paciência, né, por vocês estarem ali. Vamos falar, o papo está muito bom com o Felipe, e tem um conteúdo. Talvez alguém vai assistir essa live daqui 10, 20, 30 anos e vai falar assim, nossa, eles tinham uma internet que travava, né, tipo assim, talvez eles falem isso, né, daqui 30, 40 anos vão falar isso. Talvez eles vão ficar assustados. Nossa, como eles viviam, né, com uma internet que trava. A gente, muitas coisas, tudo é tecnologia, tudo é evolução. Mas nem por isso a gente deixou de fazer, nem por isso a gente deixou de levar conteúdo, pegar, conversar, conectar pessoas. Tem um ditado que diz assim, feito é melhor que perfeito. Lógico que a gente busca a perfeição em tudo, mas no mundo de hoje, ser perfeccionista, às vezes a gente fica doido, porque você só vai começar quando tudo estiver pronto. Hã? E se você não começar, você não arruma. Você tem que fazer tentativas, acertos e erros, acertos e erros. Não sei se você está me ouvindo, Felipe, mas eu já te mandei. Você só tem que aceitar. Opa! E aí, Voltou? voltei. Tudo bem aí? Voltei. Ótimo. Tá ouvindo bem agora? Eu tava falando, não sei se você Aí ouviu já. falar. Eu vi, eu tava ouvindo. Essa demorou um pouco pra entrar aqui. Ah, é Ah, uma pena, tranquilo. mas faz parte. A gente tava num papo tão bom. É, é aquilo que eu tava falando. O melhor é feito do que perfeito. Não vai dar para ficar perfeito, então a gente vai fazendo. Exato, exato. Felipe, eu não sei, continua a sua linha de raciocínio e depois eu queria fazer a pergunta, seus projetos futuros, por exemplo, você tem pretensão de expandir isso, essa Olimpíada ali mesmo na sua região, para outros estados ou até no Brasil? Quais são seus projetos futuros? Então, exato. A Olimpíada a gente criou em 2015, né? E a gente fez 3 anos, né? E a gente teve um impacto muito grande, né? No sentido que várias pessoas que a gente conseguiu quadruplicar o número de medalhas. Então, assim, foi um feito muito grande, né? Então, assim, eu lembro que no nível 2 inicialmente foram apenas 2 medalhas que a gente teve em 2014, e ao final do terceiro ano a gente estava conseguindo cerca de 8 medalhas, né, para cada nível. Então, assim, foi um efeito muito grande, né? Isso se você pensar no medalhas de prata, ouro e bronze. Então, assim, a gente teve um número de pessoas quadruplicadas justamente pelo feito da Olimpíada de Matemática. Então, assim, essa sensação foi muito boa, né? Assim, o objetivo esse ano é voltar. Eu já entrei até contato com o pessoal da educação da cidade esse ano, por questões políticas. Ano passado a gente acabou não fazendo, e um ano eu também estava fora. Então, esse ano a gente está voltando, né? Teve uma mudança aí no calendário justamente pela pandemia. Mas, assim, a gente vai voltar esse ano. São justamente também as alunas que participaram. A Fernanda estava até aí online, não sei se ela está ainda aí. Ela foi uma das ganhadoras da Olimpíada de Matemática, ganhou muitas medalhas. Enfim, ela foi até melhor que eu. Fantástico. E ela, enfim, ajudou no último ano. Ela que também ensinou para os meninos, participou dos aulões. Ela que também está junto nesse projeto. Então, são justamente os alunos que participaram, que viram suas vidas mudadas, que continuam o projeto. Isso que é muito legal, porque eles também veem o impacto que a Olimpíada de Matemática teve na vida deles, e eles, de fato, agora querem
compartilhar, querem dar essa oportunidade para outros alunos, né? E assim, eu tive contato de muitas pessoas também que acabaram mandando mensagem, a gente até do Pará, que me mandou mensagem falando assim, olha, eu vou conversar com o pessoal da Secretaria de Educação, quero criar uma Olimpíada Municipal, né? Então, eu acho que é mais vendo esse bom exemplo que eu criei, né? E outras pessoas também vão criando, vão tirando essas ideias e vão criando localmente, né? Mas, assim, a ideia é expandir sempre, né? Assim como eu também, essa ideia não... Assim, eu só queria entender, eu não sei se todo mundo conhece Olimpíadas, né, de matemática, eu não sei se eu que estou fora da casinha aqui, mas tipo, quando você fala que alguém foi melhor que você, qual é a métrica na avaliação? De 0 a 10, é de 0 a 100? E qual é o top no conjunto da obra? Qual é a nota bacana para se tirar, para estar no jogo? E qual é a nota que você fala que essa moça recebeu, que ela se tornou assim, ganhou a medalha? O que é isso? Por exemplo, a Fernanda era muito boa, mas eu tirei isso como referencial pela classificação ao nível nacional, né? Tá. Então, ela ficou entre uma das primeiras do Brasil também na época, né, na cidade de Itabirito. Então, quando eu faço essa comparação, é quando eu faço a comparação nacional, né? Na classificação é um ranking, né? Então, os alunos são Sim. ranqueados. Né? Então, assim, em questão de valor absoluto, né, na prova, às vezes não conta muito, porque às vezes um ano é mais fácil que o outro, mais difícil, mas o que é importante é ver esse ranking nacional. Perfeito, perfeito. Você hoje trabalha meio sozinho, você é meio guerreiro, né? Você vai e fala com as pessoas, você já tem uma equipe de voluntários que participa dessa projeção ou ainda está retomando e ainda está um pouco sozinho? Como que já está a sua equipe hoje? Então, assim, eu que ainda continuo, de fato, enfim, puxando isso, né? Mas tem algumas pessoas todas elas que foram envolvidas, né? Estudantes que foram envolvidos na Olimpíada de Matemática, querem participar e continuam participando, né? Então tem, vamos dizer assim, 3 meninas, tinha um outro rapaz também que estava junto nesse projeto, e eu divulguei ontem no Instagram o pessoal falando que quer participar, quer ajudar. Então, assim, não precisa de muitas pessoas para que a gente tenha um impacto positivo grande, né? No primeiro ano, foi eu e a Júlia, que eu acho que ela entrou aí também, e a gente conseguiu, de fato, fazer uma mudança muito grande, né? Então, acho que, assim, às vezes a gente não precisa de ter muita gente, a gente mesmo consegue, com poucas pessoas, com pouco investimento. Eu não gastei nenhum real do meu bolso, né? Eu gastei meu tempo, né? Então, assim, eu tinha que imprimir, eu tinha que imprimir as provas, a prefeitura imprimiu, né? A gente ia lá para as salas, ensinava matemática, as escolas aplicavam a prova, eu corrigia depois. Então, assim, não precisa de gastar nenhum centavo, né? Isso que é o mais legal, que às vezes você fala assim, eu preciso de dinheiro para mudar a vida das pessoas. Isso não é verdade. Poxa vida. Isso hoje, pensando online, você já tem alguma projeção para dar cursos online para que as pessoas tenham aulas online montadas? Você já pensou sobre isso? Ter alguns vídeos montados, um curso mesmo para ajudar essas crianças a essa aulão que você dava em sábado, transformar em pequenas aulas em vídeos para, sei lá, estudar em 3 meses? Você já pensou nisso? Já tem alguma coisa para isso? Essa ideia é muito boa, assim, e na verdade eu acho que a gente está caminhando em direção a isso, né? E a própria Olimpíada de Matemática Brasileira, né, a UBMEP, ela já cria vídeos, ela tem uma seção de vídeos muito grande, muito bem feitas no próprio canal da Olimpíada. Então isso já é feito e com professores muito capacitados, professores muito, muito bons. Então, a ideia da gente pegar esses alunos para os alunos é justamente para aquelas pessoas que não estão tão acostumadas. Fazer o presencial ainda é muito interessante, né? Você Ainda é participar muito cara a lindo. cara, né? Eu quero Então, dar um assim, depoimento para você. Eu sempre tive algumas limitações na escola por alguns problemas que eu tive aí na escola. Sou dislexo, sou daltônico, então eu sofria algumas consequências na escola e eu nem sabia, os pais não sabiam, a escola não sabia. Eu não gostava da escola, eu fugia da escola, mas eu adorava aprender, né? E quando a gente sai do sítio para a cidade, eu estudei 3 anos numa escola rural e fui para a cidade. Quando você chega na cidade estudar, mesmo em escola pública, a escola é mais puxado para a gente que saiu da escola. Mas não era que a escola era ruim, era eu que não sabia aprender com os métodos que a escola ensinava. Enfim, na quinta série troca professores, começa a ter mais professores, né? sim. Matemática, português, tal. E eu ia muito mal em matemática, né? Em matemática e português eu ia muito mal. Aí
o professor ficou doente, o professor de matemática, e entrou um outro professor nesse período. E eu comecei a ir bem em matemática. Peguei gosto, tirei nota bacana e tal. Aí qual que é a minha tese? A matéria era a mesma, a didática era outra, a concepção de ensinar era outra. Mas eu quis contar essa experiência porque às vezes você fala, fulano lá, né, o próprio instituto já tem professores top que dão aula. Mas muitas vezes a didática sua vai aproximar, vai conseguir impactar uma pessoa ou aquele grupo de pessoas que às vezes a didática do outro professor não consegue. Eu quis dar essa experiência porque às vezes eu acredito muito que a forma de ensinar, a energia que você está colocando aqui na live, inclusive, dá para perceber. Eu fico imaginando a sua aula de matemática. Até eu sou capaz de começar a aprender um pouco mais agora. Eu acho que você está muito certo, no sentido que foi, na verdade, uma oportunidade para aprender, porque eu nunca me achei a melhor pessoa para ensinar, muito pelo contrário. Então, eu ia para lá para motivar os alunos, falar assim, olha o que aconteceu com a minha vida, né? Então, assim, olha meu exemplo aqui, a Olimpíada mudou minha vida, eu levava um pouco de energia para eles. E a ideia era essa, né? Tipo assim, no meio dessa confusão toda aí, eu ensinava um pouco de matemática para eles, mas o objetivo era de fato que eles saíssem da sala lá motivados e fizessem os exercícios durante a semana, voltassem, a gente corrigisse. E assim, minha ideia era mantê-los motivados, né? Muito mais do que ensinar. Tipo Ensinar assim, também fazia parte, né? Você passou a ser algo palpável, né? Opa, existe uma Olimpíada, existe uma premiação e existe um cara que ganhou isso. Então você também queria ser possível, né? Você tem essa proposta de levar motivação para eles, né? Mais do que matemática, você queria levar essa energia, essa convicção que eles poderiam chegar também como você chegou, né? Exato, a gente precisa de um exemplo próximo, né? As pessoas hoje falam muito de representatividade, né? A gente precisa se sentir representado. Eu preciso ter alguém na minha cidade que já ganhou Olimpíadas de Matemática. Se nunca teve ninguém, você fala assim, eu posso conseguir, mas talvez seja um degrau a mais aí que você tenha que subir, né? Quando a gente tem alguém, ele ganhou, por que eu não posso ganhar também? Então, acho que vai muito nisso, né? A pessoa sente próximo de você e fala assim, ele ganhou, olha lá, ele não... Ele talvez não seja um nerd, igual eu penso. Eu não preciso ser nerd para ganhar uma Olimpíada de Matemática, né? Então, assim, acho que passava várias coisas na cabeça desses alunos para eles se sentirem aí capazes de ganhar essa Olimpíada. Não, faz total sentido. Eu gosto dessa linha de raciocínio porque algumas pessoas, quando vê você num degrau maior, né, ali mais elevado, elas têm uma tendência a achar que você nasceu e chegou ali, né? Tipo, foi tranquilo, foi fácil. É natural que isso aconteça, que as pessoas olham sempre achando, para ele foi fácil. Não que foi difícil, mas teve um processo. E eu consegui, você também pode conseguir, né? Eu adoro essa ideia, trazer essa experiência do mundo real. E eu acho que esses jovens estão precisando de boas referências, né? Referências positivas, referências impactantes, que possam realmente nortear a vida dessas pessoas. Felipe, já chegamos aí com os nossos imprevistos de internet a 35 minutos, tá? Não, legal. Ó, eu tenho um comentário justamente em relação ao que você falou agora, que na verdade esse comentário não é meu, mas foi uma postagem de um estudante que eu tive a oportunidade de conhecer nessa Olimpíada de Matemática, que ele foi muito mais longe que eu. Ele chegou a ganhar medalhas de ouro em Olimpíada Internacional e tal. E uma vez ele colocou um post muito interessante no Facebook. Ele falou assim, olha, muitas pessoas me chamam de gênio, mas eu não sou um gênio. Porque quando você me chama de gênio, você está desvalorizando todo o esforço que eu tive para aprender o que eu sei hoje. Então, assim, isso é tão verdade, porque se ele fosse um gênio, aí eu fui lembrar lá na sexta série, quando eu ganhei medalha de ouro, e ele não tinha ganhado. Ele ficou uma colocação atrás de mim, depois ele me passou. Então, assim, se ele fosse um gênio, ele seria um gênio desde a sexta série. Depois ele começou a estudar muito mais que eu, foi para a Olimpíada Internacional. Então, às vezes, quando você chama alguém de gênio, é porque a pessoa já nasceu assim, já nasceu inteligente. Mas não, ele falou assim, olha, se me chamar de gênio, na verdade, você está desvalorizando todo o esforço que eu tive, todas as aulas que eu fiquei estudando, todas as vezes que eu tive que abdicar das minhas vontades para chegar no meu objetivo. Então, assim, esse testemunho dele é muito legal, né? Porque, às vezes, você quer, sem querer, você acaba simplificando o esforço que a pessoa teve. E só ela sabe, de fato, o que ela teve que enfrentar. Nossa, e
a gente não imagina que quando você fala isso com uma pessoa, até com uma boa fé, está sendo uma ofensa para ela quando ela ouve. Porque, na verdade, essa frase você está fazendo fazer uma reflexão. Eu já chamei muitas pessoas de bem-sucedidas, já elogiei algumas pessoas, e aí pensando sobre isso, em algumas áreas, você fala, caramba, estou desprestigiando agora, do jeito que você está falando. Mas, às vezes levanta de madrugada, deita tarde, abre mão de sábado, abre mão de domingo, e eu falo pro cara que o cara é um cara de sorte. Não, não é bem assim, né? Exato, exato. É aquela questão que a gente estava conversando também, né? Questão do Instagram. Você pega a parte boa, a gente posta a parte boa, mas ninguém sabe o que está por trás daquilo, o que é que você deve trabalhar no dia anterior, enfim. A gente às vezes só vê uma parte da vida da pessoa, né? Mas tem muito mais aí, tem muito mais dificuldades, tem muito mais problemas que o Instagram não vai mostrar, né? Então, assim, é justamente isso que você falou mesmo. Cara, tô adorando a conversa. Queria ficar aqui, sei lá, mais outras lives, mas eu queria fazer um convite aqui oficial para você, dentro do que a gente já está alinhando ali. Se no futuro a gente puder fazer alguma coisa junto com o jornal para criança que eu distribuo gratuitamente, estou fazendo uma campanha ali com aquele site Vaquinha para a gente colocar o jornal gratuito, né, que a gente parou com o projeto. Sim. Enfim, tem várias coisas acontecendo. E eu gostaria de dedicar uma página do jornal para as edições sobre a questão das Olimpíadas de Matemática, até porque eu falo com o público antes da quinta série, né? Que essa idade, quinta, sexta, que começa a fazer as Olimpíadas, correto? É quinta, né? Quinta série, hoje sexto ano. Que hoje, na verdade, é o sexto ano, né? Exato. Não, Enfim. seria incrível. Eu acho que a gente tem uma conexão muito grande aí, justamente pelo fato da gente ter sempre estudado em escola pública, a gente vê a necessidade, né, e o impacto que a gente pode ter na vida desses estudantes. Então, seria, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa junto aí. Foi muito, acho que é só uma primeira live aí, só um primeiro contato que a gente está tendo, mas vamos trabalhar, que quando a gente une força aí, a gente consegue construir algo maior. A próxima live vai ser para contar como que está sendo o resultado já da primeira ação. Aí sim. Eu queria que você deixe uma consideração final, uma mensagem final, para depois a gente vai para o quadro Somos Contadores de História, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, se você quiser que alguém entre em contato com você, para trocar uma experiência, enfim. Fique à vontade, Felipe. Na verdade, eu acho que o objetivo aqui meu era mostrar para as pessoas um pouco sobre o projeto voluntário. Isso não precisa ser necessariamente feito na educação, né? Eu acho que cada um tem o seu viés, cada um tem uma área que se identifica mais, mas assim, as pessoas sempre falam que eu faço 1 milhão de coisas, estou sempre ocupado, e as pessoas perguntam, como você ainda tem para fazer isso? Mas reforçando, né? Justamente pelo fato do projeto voluntário trazer um sentimento, trazer uma energia, trazer um sentido de vida que nada na minha vida traz, né? Eu posso viajar, eu posso trabalhar, eu posso ganhar um prêmio, mas sentir o impacto que você está causando na vida da outra pessoa e você ver que a pessoa está melhorando porque você fez um pouquinho, isso é muito gratificante, isso faz a vida, enfim, ter mais sentido. Então, assim, é por isso que eu vou continuar com esse projeto, abdicando de algumas outras coisas que eu poderia estar fazendo na minha vida, mas, assim, é um investimento de tempo, porque, enfim, é tão bom chegar quando o pai chega para você chorando, falando, nossa, você mudou a vida da minha filha, quando você vai premiar, eu lembro até hoje, eu coloquei a foto no Instagram, a menina chorando, eu falei assim, obrigado, Felipe, por ter criado esse projeto. Pô, isso não tem preço, não tem salário que pague, entendeu? Então, porque é uma coisa eterna, né? Vai ser para sempre, né? Exato, e eu não tenho vergonha de falar, eu tenho muito orgulho disso, porque, enfim, é legítimo isso, sabe? Assim, então, assim, eu acho que talvez, assim, e é claro que eu tirei isso, né, de ideias de outras pessoas que tinham feito em outros locais, então, assim, Sim. eu acho que ideia boa a gente só tem que compartilhar, né? Tem que duplicar, e não ter vergonha, ao contrário, assumir que tem que ser feito assim mesmo. Felipe, escolha 3 palavras aleatórias que eu vou escolher 2 e nós vamos construir uma história juntos. Caraca, eu vi esse jogo que você fez com a Anne. Eu falei assim, eu vou muito mal nesse negócio, porque eu não sou tão criativo. Que nada, assim. eu tenho certeza que você vai abafar. Não, eu acho que não vou bem. Peraí, como que é 3 palavras? Você tem que anotar? Aleatórias, Você tem lugar para anotar aí? Vou falar matemática. Matemática. Aí você falou de matemática, né? Respira. Eu não entendi.
Respira, porque eu tô fazendo meditação agora, então eu tô pensando durante o meu dia assim, para eu respirar, porque eu sou muito agitado. Perfeito. E deixa eu fazer assim, deixa eu pensar. Exercício. Exercício. Meu Deus, nada a ver uma coisa com a outra. As O que minhas que isso. duas palavras. Anota aí. Ah, Cristal. Eu tenho aqui uma caneca com os papeizinhos, tá? Tô tirando aqui, ó. meu Deus, tô com medo disso. E ET. ET? ET. Meu amigo, é assim, ó. Você vai costurar uma história com essa história para mim. Eu continuo Ah, a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história. Tudo isso em 1 minuto. Não é teste de VT, mas é 1 minuto. Aí, aí, Felipe, esse tá mais e difícil. toda boa história começa com Era uma Vez. Então, ele que acredita no projeto social, ele que acredita no trabalho, né, de escola, de voluntariado, Felipe Baldi no quadro Somos Todos Contadores de Histórias, Era uma Vez. Eu tenho que usar 5 palavras, né? De uma vez. Você costura 5 e enfia na história e manda para cá. Tá. Ó, era uma vez um menino muito agitado, chamado Felipe. Ele tava fazendo o exercício de matemática no quadro. Ele tava estudando até tarde. E aí ele olhou para a janela e falou assim: eu acho que eu tô vendo um ET. Ele assustou demais, ele morria de medo dessas coisas. Aí ele veio e falou assim: calma, respira, o mundo não vai acabar agora. E aí ele falou assim: eu vou pegar minha bola de cristal para ver o que é que vai acontecer depois de eu ter visto esse ET. Aí ele Agora pegou você aí, ó. aquela bola de cristal, se concentrou e por um momento, na respiração profunda, ele levitou. Ele saiu do chão. E naquele momento, ele teve uma concepção do valor matemático da vida dele. E ele entendeu que aquele ET veio trazer uma mensagem, que ele devia fazer muitos exercícios para ele e para levar essa atividade com outros alunos, porque a humanidade precisa do conhecimento que ele já tem. E com essa bola de cristal brilhando nos seus olhos e ele levitando, ele toca o dedo do ETzinho, que dá para ele o poder de gravar as aulas mais incríveis de matemática que o mundo já viu, impactando toda a sociedade. É com você. Aí sim. Agora tem que repetir as palavras? Aí você fecha a história agora. Ele falou assim: agora que eu posso criar as melhores aulas de matemática, eu vou respirar e vou fazer com que esses alunos consigam fazer o exercício mais difícil, que é determinar quantas ligações químicas podem existir num cristal, que só existe aonde os ETs vivem. Ah! Gostou? Ficou massa esse Gente, nome. uma salva de palmas pro Eu mexi aqui Felipe. com a engenharia química. Boa, Renê, ó. Caraca, eu tava com medo, até que saiu esse negócio. Foi incrível essa história. Eu vou ter que fazer um Engenharia e-book. química. Ó, vamos fazer uma foto junto para garantir. Deixa eu pegar um aqui, vamos lá. Ah, não, não. Aguenta aí que Nossa, a travou tudo conversa foi aqui. boa. Aguenta aí que travou tudo. Aguenta aí. Bom, quero agradecer todo mundo que mandou um abraço, um coração ali pro Felipe, que veio prestigiar a live. Gratidão, saúde para você. Continua com essa energia, viu, menino? Você vai longe, tem um futuro incrível. Quero assistir de perto ali e estar de alguma forma conectado com você. Um beijo no coração, saúde, viu? Renê, muito obrigado pelo convite. Você é uma pessoa incrível, eu tenho acompanhado aí
tô stalkeando agora tudo que você tem feito. E essas histórias que você conta com pessoas incríveis, eu acho que vai influenciando quem vê e quer ver mais suas lives. Então, assim, eu acho que você também está no caminho certo. E você me contou um pouquinho aí da, da sua história e, né, dessa transformação que você teve aí depois de um momento difícil. E eu acho que é isso, né? Depois, assim, eu hoje, enfim, hoje mesmo eu não tive, hoje não foi um dos meus melhores dias da semana. E às vezes eu sou grato até por causa disso, porque eu penso assim, como que eu posso lidar com esse dia difícil, né? E às vezes a gente tem uns momentos difíceis muito, muito longos, né? E aí, como que a gente sai disso? Porque nem todos os dias são felizes, nem todos os dias são bons, mas servem para que a gente aprenda, né? E essa história é super, super legal, pelo que você me contou, e que a gente continue essa conexão aí. E é isso, fazendo impacto positivo aí na vida dos estudantes, principalmente quem veio de escola pública, que é um pouquinho mais difícil, né? Gratidão, viu? Obrigadão, Renê. Abraço. Fica Valeu, com gente, Deus. todo Tchau, mundo. Valeu, pessoal. like, mandou Sara, Mara. Beijo pra todo mundo aí. Todo mundo que entrou. Exatamente. Valeu. Tchau. Beijo.